Muito bem, agora nós vamos ver o uso da habilitação para funções remuneradas. E a primeira que nós vamos ver está no slide aqui. Funções remuneradas, transporte coletivo de passageiros. Para você fazer transporte coletivo de passageiros, é necessário que você tenha habilitação de categoria D ou E, pelo menos a categoria D. Obviamente, 21 anos de idade, eu disse obviamente, porque categorias D ou E você só consegue a partir dos 21 anos de idade. E curso de transporte coletivo, você vai precisar de passar por um treinamento específico nesta área. E também não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da habilitação, nem mesmo sob efeito de qualquer condenação judicial por crime de trânsito. Outra função remunerada é o transporte escolar. Para fazer o uso da habilitação em transporte escolar, você precisa também da habilitação de categoria D ou E, pelo menos categoria D, 21 anos, o curso específico, que é o de transporte escolar, e da mesma forma, não estar sob o efeito de suspensão ou cassação da CNH, nem mesmo sob condenação judicial por crime de trânsito. E aqui a gente ainda fala sobre os dispositivos exigidos para o veículo de transporte escolar. Ele precisa ser identificado com a faixa amarela de 40 centímetros e registro como veículo de passageiros, cuidado também, porque em prova eles costumam colocar registro como veículos especiais, ou veículo especial, não é especial, é veículo de passageiros. Inspeção semestral para verificação de segurança, ou seja, no máximo de 6 em 6 meses tem que passar por uma vistoria para verificar aí as condições de segurança desse veículo. Cinto de segurança para todos os ocupantes. Luzes de posição vermelhas e amarelas, vermelhas na parte traseira, certo? Aqui em cima, isso são luzes de posição. E lá na frente, amarelas ou âmbar. Essas são as luzes de posição para esse tipo de veículo, que é o transporte escolar. E também o tacógrafo. O tacógrafo é o dispositivo que vai registrar ali velocidade, tempo de trabalho, distância percorrida do veículo. A única exigência para o condutor desse tipo de veículo é a habilitação C, D ou E, qualquer uma das três, pelo menos C. E uma observação importante, interessante inclusive, não é obrigatória a habilitação para operar essas máquinas em canteiros de obras, ou seja, fora das vias públicas. O operador de máquinas, ele não precisa de treinamento específico, não é exigido dele idade, apenas exige que ele seja habilitado pelo menos na categoria C. E ainda ressalvando uma coisa, a habilitação, se ele estiver operando essa máquina em via pública, aberta à circulação. Porque se ele estiver fora da via pública, em um canteiro de obra, uma mata fechada, ou uma área privada, particular, não vai ser exigida dele nenhuma habilitação. Por quê? Porque o Código de Trânsito Brasileiro só tem aplicabilidade na via pública. Funções remuneradas e agora falando sobre carga perigosa. Aqui o veículozinho representando a carga perigosa. Habilitação exigida, pelo menos B. Tá? Tem que ser B, ou C, ou D, ou E. É isso mesmo. Tem gente assim, a grande maioria dos alunos erra essa questão em prova. Porque quando lá cai na alternativa que de B para frente ele já pode conduzir veículos com carga perigosa, ele erra, ele não entende, ele não consegue concordar. Porque ele já pensa logo num caminhão, e caminhão ele não pode conduzir com a carteira B. Mas lembrem-se, a carga perigosa ela pode ser transportada também em caminhonetes, veículos de pequeno porte, onde a habilitação exigida é apenas B. Aí alguém pode virar para mim e dizer, mas aí até motocicletas a gente pode transportar carga perigosa nelas. Sim, mas as motocicletas não entraram aí dentro da dimensão de risco ao ponto de ter que exigir do candidato um curso específico para conduzir uma motocicleta com carga perigosa. Entenderam? É 2 botijões de gás. Inclusive, atualmente, nem pode mais transportar bujão de gás em motocicletas, né? Está lá na resolução do motofrete e mototáxi. E, a não ser que for no reboquezinho, tudo bem, mas na garupa aqui não pode. Exige do candidato, ou do condutor, né, nesse caso,
idade de 21 anos ou mais, o curso de MOP, que é a movimentação e operação de produtos perigosos, e também vai ser observado no prontuário dele se ele não está sob efeito de suspensão ou cassação da CNH ou impedimento judicial em relação a crimes de trânsito. Aqui, resolução 68 do CONTRAN, no seu anexo 2, diz: o curso para transporte de produtos perigosos, requisitos para a matrícula, estar habilitada em uma das categorias D, viram? C, D ou E. Então, se vocês ainda tinham qualquer dúvida, está aqui mostrar para vocês, está no anexo 2 da resolução 168 do CONTRAN. E o MOP significa o M, movimentação, o O, operação, o P, produtos e o P de novo, perigosos. Essa é a definição aí de MOP. Ainda sobre funções remuneradas, agora falando sobre carga indivisível. Temos aqui um exemplo de carga indivisível. Veja, um barco, uma embarcação bem grande, e essa carreta para transportar essa embarcação é o tipo de carga que não tem como ser dividida, particionada, ela tem que ser transportada inteira. É a tal chamada carga indivisível. Habilitação para conduzir esse tipo de veículo: C ou E. Idade: 21 anos. Curso específico para esse tipo de transporte e também observar lá se está sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Aqui diz C ou E. Na verdade, se você tem carteira D, porque lá na resolução diz que dentre os requisitos para matricular no curso tem que ter habilitação C ou E. Mas se você tem D, você tem C. Confere? Porque a D abrange C. E funções remuneradas ainda, agora veículos de emergência. Aí, ó, veículos de emergência. Habilitações necessárias: A, B, C, D ou E. Obviamente, dentro do respectivo veículo que você pretende conduzir. Se você vai operar aqui uma motocicleta, basta a categoria A. Idade: 21 anos. O curso específico para essa área, de emergência, também não está sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Funções remuneradas ainda: motofretista ou mototaxista. Motofrete utiliza a motocicleta para transportar carga, mototáxi para transportar pessoas. Aqui o modelinho aí. Exigência: tem que estar habilitado na categoria A há pelo menos, no mínimo, 2 anos. Tem que ter 21 anos de idade. O curso específico de motofrete ou mototáxi também não está sob efeito de suspensão ou cassação da habilitação. Ele vai precisar de autorização do DETRAN, ou do órgão executivo de trânsito local, registro do veículo como aluguel. A placa dessa motocicleta tem que ser de cor vermelha, que inclusive está até mostrado aqui na figura, a placa dela de cor vermelha. Tem que ser equipado com mata-cachorro. Para quem não sabe o que é mata-cachorro, é um dispositivo que tem aqui na frente para proteger justamente as pernas do condutor. Antena corta-pipas, aqui está a antena, eu acredito que na resolução do vídeo vocês não vão conseguir ver, mas aqui tem uma antena que é justamente para amparar, né, linhas de pipa que possam vir pegar aqui, evitando que venha atingir o pescoço do condutor. Inspeção semestral de 6 em 6 meses para verificação de segurança. E o baú tem que estar dentro das especificações, questão de altura, largura, comprimento, acomodação, peso, etc. e tal. Não é o caso da gente entrar aí nos detalhes de medições de baú e aprofundar mais, porque isso não vai perguntar na sua prova. Isso é coisa para quem está fazendo o curso específico para essa área, e não é esse aqui o nosso objetivo. Isso aqui é para candidato à primeira habilitação. O portador de deficiência física, ele pode se habilitar? Claro que pode, né, gente? Aqui, o portador de deficiência pode habilitar-se desde que o veículo seja adaptado à sua deficiência e preencha os pré-requisitos exigidos, seja aprovado em exames por comissão avaliadora especializada. Quando diz o veículo adaptado à deficiência, porque o candidato à habilitação portador de deficiência física, aquele primeiro exame dele, aquele feito lá na clínica, avaliação médica, física, psicológica, ele vai ser encaminhado para um exame especial. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, ele é feito em Belo Horizonte, na capital, acredito que nos demais estados também, onde lá ele vai ser avaliado por uma junta especial e vai determinar
o grau de dificuldade dele e quais, né, as adaptações que o veículo dele precisa ter para que ele consiga compensar aí essa deficiência. É possível a pessoa sem um dos braços, ou sem uma das pernas, ou até mesmo sem as duas pernas. Isso é muito comum. A pessoa não tem as duas pernas, ou tem e não consegue movimentar com as pernas, então ele movimenta só com os braços, obviamente. Ele vai conseguir se habilitar. O que ele faria, no caso, com os pés, que são pedais de embreagem, freio e acelerador, ele vai fazer tudo com as mãos. Então é isso. Lá nesse exame especializado, eles vão determinar quais as adaptações necessárias para compensar aí essas deficiências. Quando no segundo item aqui fala sobre cumprir ou preencher os requisitos, os mesmos requisitos que para qualquer outro candidato: ser alfabetizado, possuir os documentos necessários, identificação e CPF, ser aprovado nos exames, legislação e direção, e também no exame médico, que já foi aprovado aí. Em relação ao exame de direção, legislação, ele não vai ter nenhuma facilidade no que se compara a pessoas não portadoras de deficiência, tá? Não pense você que por ele ser um portador de deficiência ele vai ter qualquer tipo de facilidade, porque não vai. Pelo contrário, é provável, inclusive, que ele seja até mais explorado na hora do exame de direção pelos examinadores, pela junta examinadora, justamente para poder não deixar qualquer dúvida em relação à sua capacidade de conduzir o veículo. Ele tem o direito, mas ele tem que provar que consegue fazer isso com eficiência e sem risco para ele e para os demais usuários da via. E agora o condutor estrangeiro. O estrangeiro ele consegue conduzir veículos em nosso território por até 180 dias. O prazo para ele conduzir veículos com habilitação estrangeira aqui no Brasil é de até 180 dias, desde que amparado por convenção internacional. Após esse período, caso ele ainda pretenda continuar conduzindo aqui no Brasil, ele vai precisar de comprovar estada regular e passar por exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica. Então é isso. Quando falo 180 dias, a tolerância para ele conduzir veículos aqui no nosso país com habilitação estrangeira, isso não é um benefício para ele, não. Isso é um benefício nosso, porque isso foi convencionado. Do país onde ele vem, foi feita uma convenção, um acordo, uma convenção com o nosso país, disso aí. Da mesma forma que ele pode conduzir veículos aqui no nosso país com a habilitação estrangeira dele por até 180 dias, o contrário também pode acontecer. Nós podemos conduzir veículos lá no país dessa pessoa com a nossa habilitação brasileira por até 180 dias. Isso é uma convenção internacional que trata desse assunto. Tá? E agora uma curiosidade: caso esse estrangeiro ele venha permanentemente para o Brasil, ou não que permanentemente, mas precisa estender o prazo além dos 180 dias, para que ele possa ter a sua habilitação brasileira, ele não precisa passar por todas as etapas do processo, não. Basta que ele passe pela primeira etapa, que é a parte da clínica, o que, na minha opinião, eu não vou dizer a menos importante, mas é a menos relevante. Porque pensem, ele quando foi tirar a habilitação dele lá no país dele, ele estudou a legislação de trânsito de lá. E agora ele vai dirigir aqui no nosso país sem conhecer a legislação de trânsito local. Mas enfim, eu não estou aqui para questionar, eu estou só para apresentar. Ele não vai precisar passar por exame teórico, legislação, nem prático. Simplesmente a primeira etapa é a parte da clínica e fazer então a transferência da sua carteira de outro país para cá e vai ter então sua habilitação brasileira. Ok?